Estamos então tratando da questão dos sonhos essa noite no nosso programa Psicanálise Integral. E nos segmentos anteriores já foi ventilado, inclusive o Dr. Kepp falou que tudo aquilo que aparece no sonho, muitas vezes em pesadelos, mostra um conflito que a pessoa durante o dia não quis conscientizar. Eu fiz uma pesquisa com os meus clientes nesse aspecto onírico da vida deles e é muito frequente acontecer o seguinte: se a pessoa durante o dia teve situações muito agradáveis, se ela recebeu muitas coisas boas de pessoas queridas, se a vida lhe foi muito bonita, frequentemente ela tem noites muito agitadas e com pesadelos. Se de outro lado ela tem problemas muito sérios para enfrentar durante o dia, às vezes passa o dia no hospital com um ente querido, ou então um acidente, tensões muito grandes, à noite, como uma compensação, ela tem sonhos muito repousantes, sonhos de consolo até. Agora, essa questão que eu citei primeiro, do indivíduo que frequentemente, após dias felizes, tem pesadelos, revela a questão que o Dr. Kepp descobriu da inversão psíquica. Toda a rejeição, toda a oposição, toda a aversão, a raiva que o ser humano tem do bem na vida dele e que na vigília ele não admite ver, ela se revela à noite no pesadelo. E é muito frequente, Dr. Kepp, uma pessoa sonhar que ela está em luta, às vezes brigando muito com entes queridos, muito queridos, e ela pensa, puxa, mas como que eu podia ter tanto ódio, agredir tanto a minha mãe no sonho, ou meu marido, a um ente querido? É justamente toda a oposição, todo o ódio que a pessoa sente, justamente contra o bem, contra aqueles que lhe dão afeto. Então, quanto mais a pessoa gosta da outra, mais ela ataca, mais ela agride, né? Então, quanto mais ela é dependente, essa questão é muito importante, viu, Cláudia, na questão da educação moderna. A educação moderna visa muito mimar. E então o que acontece é o seguinte: os pais não querem falar para os filhos, vamos dizer, não querem colocar os filhos assim no caminho certo, né? Então não falam dos problemas dele, das atitudes ruins dos filhos, porque acham, veja bem, porque acham que falando é que vai censurar. E não, a censura é porque a pessoa não fala, a pessoa censura o que ela deveria falar. Então a questão da educação moderna cometeu esse gravíssimo erro, de quando a pessoa está agindo mal, não dizer nada, pensando que ela pode, por si, resolver o problema. É como aquela história lá do iluminismo, né, antigamente, do Augusto Comte, que dizia que o ser humano devia deixar para mais tarde resolver ou não se ela queria ter uma religião. É claro que o indivíduo tem que ser orientado, porque já pela natureza ele já tem um desequilíbrio muito grande. E se os pais não falam os problemas, então os pais vão criando um monstro contra eles próprios. Então tem que pôr a pessoa na linha, realmente tem que pôr. Até hoje em dia falam em voltar castigos físicos, né, chicote, coisas assim. Bom, também não é o caso, mas o importante é fazer com que, principalmente o adolescente e a criança, perceba que aquilo não pode fazer, que aquilo é errado. Porque se o adulto não faz isso com o outro, é porque o adulto está censurando. Então a censura é não dizer a verdade, principalmente dos erros. Então quando a gente faz uma sociedade, por exemplo, sobre a importância de ver os erros, que a base é ver as dificuldades, os erros, os pecados, vamos dizer. Então não é que a gente esteja censurando, a pessoa que não aceita é que censura esse trabalho de conscientização dos erros. Então vamos ver agora a terceira pergunta, o que responderam. Como lidar com os sonhos? O sonho, basicamente, como vendo do ponto de vista de uma memória que está sendo acessada novamente, a pessoa simplesmente entender que aquilo lá é parte da memória dela. Lá na memória dela não tem nada que seja diferente ou fora do que está lá arquivado no cérebro dela, praticamente. Então a pessoa precisa entender e não criar grandes ansiedades em relação aos próprios sonhos.
E no caso do pesadelo, entender que o pesadelo está praticamente mostrando para ela que ela está passando por um período de tensão. A pessoa muitas vezes não nota a tensão do dia a dia, o peso do trabalho, o peso do estudo e tudo, e só à noite, na hora que ela tem o pesadelo, é que ela pode notar que as coisas estão dentro dela mesmo. A dificuldade, aquela dificuldade, aqueles monstros, aquele pessoal atacando, as pessoas matando ela, no pesadelo, por exemplo, são temores internos dela. Doutora Vânia, como lidar com os sonhos? Uma forma de você lidar com sonhos é escrevê-los, tá? Quer dizer, se você realmente se lembra de todos os sonhos e valoriza o conteúdo deles, então é importante anotá-los. Aquele dia você sonhou tal situação que corresponde a um problema que você viveu no dia anterior, ou até um problema que você está vivendo há anos, né? Mas não consegue solucionar, não consegue superar aquela dificuldade. Então é importante você anotar, porque aí vai te dar a condição de você resolver de fato. Quer dizer, você dando atenção, você já está resolvendo a questão 50%. Tá? E aí fica muito mais fácil, você pode discutir com o teu terapeuta. Por exemplo, sonhos como manifestação de um desejo inconsciente que é reprimido. No caso, poderíamos citar uma moça que gosta e é apaixonada pelo namorado da irmã. Esse desejo não pode aparecer, esse gostar, de uma forma clara. Então ele é reprimido. É uma ideia, é um desejo que fica sendo reprimido no inconsciente. Durante o sono, as repressões elas ficam mais frouxas. Todo o corpo da pessoa e mesmo o inconsciente fica mais relaxado. Então o sonho se manifesta, aparece a ideia desta moça, por exemplo, com o rapaz, que é o namorado da irmã, e mesmo no sonho não aparece tão claramente que é o namorado da irmã. Aparece revestido com características do namorado da irmã. E depois, se ela lembra do sonho, precisaria se interpretar, analisar quais são as características, por que um rapaz que aparece no sonho tão parecido com o namorado da irmã, e aí viria à tona esse desejo que na vida diurna é reprimido. Então é interessante lembrar o seguinte, aqui, ideias sobre o sonho, né? A psicopatologia. Então veja aqui, no começo, né, do século XIX, tudo era considerado algo assim sobrenatural, demoníaco. Então não havia análise de sonho, porque achavam que qualquer fenômeno assim, não compreensível vinha então do espiritual, do mundo do além. E depois, de repente, aqui no século XX, nada mais era demoníaco. Os parapsicólogos, principalmente dessa corrente mais psicológica, achavam que demônio não existe, que nada espiritual pode influenciar o ser humano. E nós, depois, aqui na terceira fase, a trilogia analítica, que é o nosso trabalho, nós pusemos os dois, que no sonho aparece a parte humana e a parte transcendente. Então veja aqui o livro do Jung, como ele mostra bem essa questão de seres espirituais. Veja aqui, nesse sonho dessa pessoa, ela está nua e aqui aparece uma forma demoníaca, quer dizer, ela em contato com seres demoníacos. Quer dizer, o ser humano, ele pode ter essa questão também sobrenatural que aparece no sonho. Então, Dr. Kepp, estaria explicado, em grande parte, o medo que as crianças têm muitas vezes de ir dormir e ficar no escuro à noite, como é o caso da filha da Maria Aparecida, que telefonou aqui para a televisão perguntando o que seria a causa desse medo que a menina tem de ficar no escuro e de dormir. Porque nessa hora, quando a pessoa dorme e através do sonho, ela tem contato não só com esses fatores demoníacos internos, fatores demoníacos da própria personalidade, mas também fatores demoníacos espirituais externos, né, que estão convivendo com o ser humano.
Então, Cláudia, aí essa questão, né, que muitos pais, adultos, dizem através de uma censura muito grande, que dizem para as crianças que demônios não existem, que espíritos ruins não existem. Então, essa é uma outra censura que a sociedade faz, porque é muito importante que a criança perceba que existam, que esses seres existem. Então, a criança sabendo, então ela não vai ter o medo, porque o ser, de qualquer modo, está conosco mesmo que a gente não queira. Quer dizer, Deus, então, os próprios espíritos ruins também estão conosco sem nós, né? Mesmo que a gente não aceite, eles estão conosco. Então é importante ver. Mas a Cláudia escreveu um livro sobre a história secreta do Brasil. Aqui não tem o sonho de grandes personalidades do passado? Tem Sonho de Daniel, que é tão comentado, Dr. Kepp. Hoje eu estive conversando com alguns jornalistas e músicos amigos, e eles estavam dizendo que esse sonho do Daniel, que prevê a vinda desse império de ouro, ele é comum a todas as culturas do mundo. Então a gente poderia ver que todo ser humano tem contato através, seja do seu chamado inconsciente ou consciente, como Kepp fala, ele tem contato com muitas coisas que ainda virão a acontecer na humanidade. Cláudia, mas você tem que dizer que vai acontecer aqui no Brasil. E agora com essa mudança tão grande de governo, nós sabemos que o Brasil está começando a entrar nessa era de ouro, e o Brasil é que vai dar chance para o mundo mudar essa orientação capitalista selvagem para uma orientação humana. Nós temos certeza disso. Essa transformação tão grande que houve no governo atual não foi só uma transformação assim de uma ou duas pessoas, é todo o povo, né, que está tentando seguir um rumo assim que a gente pode dizer utópico, não é utópico, é a verdade que é bela, bonita e verdadeira. E que não é só sonho. Até a próxima.